Para mim, o mais importante foi a vitória, né? A gente precisa somar ponto e esses 3 pontos foram fundamentais, né? Pena que foi sofrido, né? Chegou um momento ali, a gente toma um gol desnecessário, uma marcação frouxa, né? E passa um sufoco que não deveria, porque o atleta controlou o jogo, criou muito, né? Poderia ter matado o jogo, feito mais gols, né? O Kozlins foi o melhor jogador do Londrina, né? Mas o importante é a vitória, o time vai pegando mais confiança, né? E foi fundamental esses 3 pontos nesse momento. Boa noite, Adson, ao vivo aqui na Bandeirantes. Como que você avalia essa vitória no sentido de levantar a moral da equipe, né? Porque você já vinha falando em outras entrevistas que apesar do resultado não estar vindo, você via pontos positivos e hoje o resultado veio. Isso impacta diretamente até no emocional desses jogadores, pensando no restante da temporada? Não tenha dúvida, né? Você pode ter certeza que a vitória vai trazer confiança, o Atlético vai jogar com mais equilíbrio. Você ficar nessa zona em último, sem pontos, isso é muito desgastante, né? Para um clube que almeja coisas maiores. Agora a gente tem que ir jogo a jogo, agora é o Botafogo fora de casa e a gente vai fazer um bom jogo, porque eu tenho confiança que o time vai crescer de produção, porque uma vitória nesse momento era fundamental para que isso ocorra. Boa noite, Adson. Tivemos reunião na CBF nessa semana com o representante das ligas, né? Queria saber de você a sua visão, como que foi essa reunião, e queria que você falasse um pouquinho também sobre os horários dos jogos que vêm sendo realizados. Hoje, por exemplo, domingo, 8h30 da noite. Olha, a reunião na CBF foi muito positiva, foi muito importante. Só a CBF consegue criar essa liga. Ela tem capacidade política e estrutura para conseguir fazer o futebol brasileiro crescer nesse sentido. Foi um discurso de todos que discursaram de pensar em solução e não começar pensando em ganhos, porque esse é um desafio para ser discutido no fim, quando tiver tudo discutido, tudo sendo bem definido, né? Então foi um discurso assim muito equilibrado, sem vaidade e com muito diálogo. Eu acredito que nós vamos chegar. Olha, boa pergunta sua em relação ao horário de jogo. Cara, eu com toda sinceridade, quem está definindo esses horários é um brincalhão, né? Esses dias jogou Atlético, Vila e Goiás no mesmo horário. Cara, os caras querem tirar o torcedor do estádio. Não ouve os clubes, ninguém fala com ninguém. E eu sei que não é culpa da CBF. Isso é culpa da Disney, que comprou o campeonato, a ESPN. Cara, tem que ter bom senso. Domingo, 8h30 da noite. É um absurdo isso, né? E clubes da mesma cidade não tem que jogar. Mataram a segunda, a terça, a sexta, que era dias ótimos de jogar futebol da Série B. Um campeonato bom, né? Infelizmente as pessoas não ouvem, não discutem com quem faz futebol e fica esses horários malucos aí, jogos em 8h30 da noite de domingo, jogos meio de semana ou até sábado, tarde da noite, né? Então, infelizmente, estão jogando contra o futebol da Série B. Infelizmente, estão jogando um campeonato tão bom, mas está desvalorizando o campeonato, né? Tem um delay ali, tem um lance, revisão, você tem a televisão, você vai olhar na TV, demora 2 minutos de atraso, né? Então, infelizmente, nesse momento, eu preocupo muito com a Série B, porque não teve investimento que a Série B merece e ainda põe a gente para jogar nesses horários. Isso para mim é um absurdo, é falta de bom senso, falta de visão. Não adianta a gente brigar com Série A. Nós temos que entender que nós somos Série B nesse momento, né? Então eu realmente não tenho nenhuma visão de entender esses horários, essa forma de pensar de quem define isso. E volto a dizer, isso não depende da CBF. E nós também com a faca no pescoço, você tem que assinar quem chegou, né? Foi muito mal negociado e infelizmente estamos pagando um preço altíssimo aqui. O cara tem que trabalhar amanhã, tem que pegar um ônibus coletivo aí. Poxa, um horário desse, isso é um absurdo. Se estivesse pagando um rio de dinheiro, aí podia pôr 1h da manhã. Mas isso não acontece. Então, infelizmente, estão estragando a Série B. Eles estão conseguindo estragar a Série B. Adson, boa noite. Luciano da VTR.
Sobre o jogo, tivemos um momento ali que o Giovani acabou não saindo quando o professor pediu. Queria saber o que você achou dessa atitude e o que muda agora com o Atlético deixando a zona de rebaixamento e deixando a lanterna. Olha, não aconteceu. O Giovani está aqui porque o Eduardo trabalhava com o Barra, é igual filho para ele. Não teve nada disso. O Coutinho que pediu para sair, eu acompanhei, acho que os setoristas que estavam ali, realmente era para o Giovani sair. Aí o Coutinho pediu e falou que não aguentava mais sair, mais no jogo. Aliás, eu quero dizer que o Coutinho trouxe uma referência importantíssima, experiente, bom cabeceador, vai nos ajudar muito, né? E futebol é isso, é grupo, né? Hoje eu gostei muito do nosso lateral direito, né? Do Everton, o Gringo, Barreto, muito bem, Cristiano, né? Então, realmente tem jogadores que estão evoluindo, o próprio Giovani, né? E a gente vai construindo uma equipe que eu acredito que vai dar o retorno, daqui a pouco está evoluindo, hoje criou muito. Quando você cria muito, só falta a gente definir melhor para poder não sofrer muito, como sofremos no final aqui. Adson, você falou aí sobre a questão do grupo, do Atlético, e hoje mais um jogador aí integrando esse grupo. A gente viu aqui no Acioli o Netinho. Como que tá a situação dele para você conseguir inscrever esse jogador antes da segunda janela? Eu acredito que a CBF vai ter o bom senso e vai liberar esses jogadores que estavam na A2 Paulista. Os caras têm que ter direito de trabalhar, né? E eu espero que a CBF tome essa decisão e entenda que os caras precisam trabalhar, né? E é um jogador que vai ajudar muito. Foi uma das primeiras contratações que fizemos. Eu acredito muito na questão técnica e tática desse jogador. Beleza, finalizamos aqui, presidente Adson Batista, encerrado. Muito bem, tá aí, ouvimos o presidente Adson Batista. Daqui a pouco o Igor Adorno volta